Eu convido vocês a abrirem a Bíblia em Gálatas capítulo 5 e hoje nós continuamos a nossa série analisando os personagens, os locais, temas e questões introdutórias da carta aos Gálatas para, no futuro, a gente poder entrar mais nas questões de interpretação e exegese do texto, tá bom? Então, basicamente é isso. Eu sou Ezequiel Gomes, você está no canal Vem Senhor Jesus. E a gente vai ler agora Gálatas capítulo 5, do verso 1 até o verso 26, que marca uma transição dentro da carta da parte doutrinária, que é até o final do capítulo 4, para a parte ética, que compõe aí os capítulos 5 e 6, tá bom? Então eu vou ler todos os versos para vocês e a gente vai considerar as principais questões. E se você quiser pular a leitura do texto, só adiantar um pouquinho aí o vídeo, ainda que eu sempre recomende que você ouça a leitura do texto e, se puder e quiser, leia na sua Bíblia junto comigo, Gálatas capítulo 5, para você ter atenção ao texto e perceber as dinâmicas todas aí que são importantes dentro do material. Eu não sei se está aparecendo para vocês aí que eu estou suado, um pouco ofegante. Eu acabei de buscar a bola ali no telhado ali que caiu ali das crianças do vizinho. Mas seja como for, também eles estão ouvindo uma música meio alta, não sei se vocês vão conseguir ouvir de pano de fundo, um pagode, alguma coisa nessa direção. Mas tudo bem, faz parte, vida em comunidade, é isso aí mesmo, né? E Paulo estava escrevendo aqui para a comunidade dos Gálatas em relação às coisas boas e às coisas ruins. E é muito bom a gente poder também viver nessa grande família humana, ajudando uns aos outros, respeitando uns aos outros a despeito das diferenças e tudo mais. E a carta aos Gálatas tem muito a nos ensinar a esse respeito. Então, sem mais delongas, Gálatas capítulo 5, a partir do verso 1, assim diz a palavra do Senhor. Para a liberdade foi que Cristo nos libertou. Permanecei, pois, firmes, e não vos submetais de novo a jugo de escravidão. Eu, Paulo, vos digo que se vos deixardes circuncidar, Cristo de nada vos aproveitará. De novo testifico a todo homem que se deixa circuncidar, que está obrigado a guardar toda a lei. De Cristo vos desligastes, vós que procurais justificar-vos na lei, da graça decaístes. Porque nós, pelo Espírito, aguardamos a esperança da justiça que provém da fé. Porque em Cristo Jesus nem a circuncisão, nem a incircuncisão tem valor algum, mas a fé que atua pelo amor. Vós corrieis bem. Quem vos impediu de continuar a desobedecer à verdade? Esta persuasão não vem daquele que vos chama. Um pouco de fermento leveda toda a massa. Confio de vós no Senhor, de que não alimentareis nenhum outro sentimento, mas aquele que vos perturba, seja ele quem for, sofrerá a condenação. Eu, porém, irmãos, se ainda prego a circuncisão, por que continuo sendo perseguido? Logo está desfeito o escândalo da cruz. Tomara até se mutilassem os que vos incitam à rebeldia. Porque vós, irmãos, fostes chamados à liberdade. Porém, não useis da liberdade para dar ocasião à carne. Sede antes servos uns dos outros, pelo amor. Porque toda a lei se cumpre em um só preceito, a saber, amarás o teu próximo como a ti mesmo. Se vós, porém, vos mordeis e devorais uns aos outros, vede que não sejais mutuamente destruídos. Digo, porém, andai no Espírito e jamais satisfareis a concupiscência da carne. Porque a carne milita contra o Espírito e o Espírito contra a carne, porque são opostos entre si, para que não façais o que porventura seja do vosso querer. Mas se sois guiados pelo Espírito, não estáis sob a lei. Ora, as obras da carne são conhecidas e são prostituição, impureza, lascívia, idolatria, feitiçarias, inimizades, porfias, ciúmes, iras, discórdias, dissensões, facções, invejas, bebedices, glutonarias e coisas semelhantes a estas, a respeito das quais eu vos declaro, como já outrora vos preveni,
que não herdarão o reino de Deus os que tais coisas praticam. Mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Contra estas coisas não há lei. E os que são de Cristo Jesus crucificaram a carne, com suas paixões e concupiscências. Se vivermos no Espírito, andemos também no Espírito. Não nos deixemos possuir de vanglória, provocando uns aos outros, tendo inveja uns dos outros. Como eu já falei no começo, na introdução do vídeo, Gálatas capítulo 5 pertence a uma categoria de pensamento um pouco diferente do que está do capítulo 1 até o capítulo 4. O capítulo 1 até o capítulo 4 contém uma introdução, algumas questões históricas e biográficas, e, acima de tudo, reflexões teológicas. A partir do capítulo 5, Paulo, de alguma forma, retira implicações éticas da sua compreensão do Evangelho para orientar os Gálatas. Então, se os Gálatas estavam, de alguma forma, sendo seduzidos por todo o contexto da lei pregado pelos judaizantes, é porque, de alguma forma, eles precisavam de mais informações a respeito de como viver a vida cristã. E as questões éticas, então, elas vêm preencher um pouco dessas dúvidas e dessas necessidades de orientação. E aí as coisas são bastante interessantes. Dentro desta sessão, no capítulo 5 e no capítulo 6, nós não temos uma presença tão definida e destacada de personagens, locais geográficos, de maneira que a gente vai fazer a leitura diretamente dos temas e das questões introdutórias, que naturalmente incluem personagens, mas que basicamente são quem? É Paulo, os Gálatas e aqueles que são de Cristo e fiéis e aqueles que não são de Cristo e não são fiéis. Basicamente esses são os personagens implícitos ou explícitos aqui em Gálatas capítulo 5. Então a gente não vai fazer aquela extensa descrição dos personagens como a gente vem fazendo até o capítulo 4, tá bom? Então a gente vai simplesmente agora identificar os temas teológicos, as questões introdutórias, para a gente se familiarizar com o texto e adiante, né, no futuro da série, a gente volta ao texto de Gálatas capítulo 5 para tratar um pouco de interpretação, de implicações, de história da interpretação e tudo mais. Beleza? Então vamos lá. A primeira forte ideia teológica que existe em Gálatas capítulo 5 é a ideia de que Cristo libertou os Gálatas para a liberdade. Então existe uma forte ênfase na liberdade cristã. Já na leitura do capítulo, você percebe que a liberdade cristã não é uma liberdade para fazer o mal, até porque existem um monte de obras da carne que serão identificadas como más, e quem as praticar não herdará o reino dos céus. Então, a liberdade para a qual Cristo nos libertou, inclusive, em grande medida, é uma liberdade destas próprias obras da carne, que quem pratica não vai herdar o reino de Deus. Então, aqueles que Cristo liberta são aqueles que vão para o céu, aqueles que não praticam esses males, pelo menos não em determinado sentido, em determinada extensão, a ponto de perderem o céu ou não irem para o céu em função de tais práticas. Então a liberdade cristã não é uma liberdade irrestrita, mas ela é uma liberdade do mal em função da graça de Cristo, né? Que também não significa que os Gálatas, para irem para o céu e não serem condenados, precisam ser seres humanos absolutamente acima do pecado e perfeitos para poderem ter a esperança de salvação. De outra forma, são seres carnais pecaminosos que vão ser condenados. As retóricas bíblicas não são bem interpretadas quando tomadas de uma forma tão radical e etc. E inclusive a necessidade dos Gálatas serem exortados em função de tais questões implica que tais questões ainda eram tentações ou mesmo eram problemas dentro da comunidade que precisavam ser corrigidos com vistas à salvação.
Então, provavelmente, entre os Gálatas ainda poderia existir imoralidade sexual, prostituição, impureza, idolatria, inimizade, ciúmes, discórdias e etc. Inveja, bebedeira, glutonaria e tal. Mas Paulo agora vai tentar corrigir estas questões para, inclusive, dizer para os Gálatas sobre a natureza desta nova liberdade que surge em Cristo, onde todas essas coisas podem ser perdoadas. Então, se você bebeu, se você invejou, se você fez glutonaria, se você teve problemas sexuais, se você fez feitiçaria, ou tem no seu coração ira, raiva, facção, porfia, briga, você pode ser perdoado e transformado. E a partir da experiência de transformação, é para a liberdade que Cristo vos liberta. Basicamente é isso o que está aqui dito, tá? A liberdade da culpa, a liberdade da escravidão do pecado, ainda que, em certo sentido, o pecado não é totalmente eliminado. Então o cristão é aquele que vence o pecado e ainda permanece pecador. Vence a escravidão do pecado, mas não pode se dizer perfeito igual a Cristo e como Cristo na sua liberdade, até porque o cristão é objeto da libertação de Cristo. Cristo nunca precisou passar por libertação do pecado, uma vez que nunca pecou. Então Cristo e os cristãos não se confundem, ainda que os cristãos são chamados, porque têm fé em Cristo, a parecerem cada vez mais com Cristo, que inclusive tem implicações de uma liberdade cada vez mais livre do pecado, até que chegue o dia perfeito, né, onde os cristãos serão sem pecado e viverão eternamente no reino de Deus. No reino da glória, na Nova Jerusalém e tudo mais, beleza? Outro ponto legal é que Paulo exorta os Gálatas a permanecerem firmes e não se submeterem novamente a um jugo de escravidão. Então existe um pouco da ideia de que os Gálatas eles eram escravos, foram libertos, e agora eles precisavam estar alertas, atentos e de alguma forma firmes para não retornar à escravidão. Então a dinâmica que Paulo vê na experiência da salvação não é uma dinâmica do tipo, uma vez crendo, uma vez se arrependendo, uma vez sendo justificado pela fé, não existe mais retorno à condição de escravidão. Inclusive isso é absolutamente antibíblico, pensar dentro desta estrutura do tipo, uma vez salvo, salvo para sempre. A palavra de Deus coloca inúmeros exemplos, em inúmeros contextos, da parte de inúmeros escritores da Bíblia, essa ideia, né, de que o cão voltou ao vômito. Conheceram o caminho da verdade, mas, de alguma maneira, voltaram atrás e, enfim, apostataram, e tem essas implicações todas nas imagens bíblicas. E aqui, Paulo está exortando os Gálatas a permanecerem firmes a fim de que não tenham esta experiência de se submeter novamente a jugo de escravidão, que naturalmente também remonta às questões ali das obras da carne, que são as coisas que poluem o homem, contaminam o homem, escravizam o homem naquilo que é mal, tá bom? E aí Paulo começa a fazer as afirmações provavelmente mais radicais da carta em relação à circuncisão. Então, aquele que se deixa circuncidar, para esse Cristo de nada aproveita. Aquele que se deixa circuncidar é obrigado a guardar não só a circuncisão, mas toda a lei. E se desliga de Cristo aquele que busca se justificar na lei, tal pessoa cai da graça. Eu creio que dificilmente existam temas mais pesados e fortes da parte de Paulo em relação a alguma discussão teológica específica. Paulo coloca grande ênfase nestas questões, ainda que a gente vai ver depois nas questões de interpretação que talvez essas questões não sejam tão absolutas quanto pareçam pela mera leitura do texto. Existem princípios, existem questões da história de Paulo e seus companheiros que de alguma forma nos ajudam a fazer uma leitura menos radical desse texto aqui, mas num primeiro momento, numa primeira leitura, numa leitura desinformada por outros e mais amplos contextos, a impressão que se passa é que a simples prática da circuncisão entre os Gálatas
torna eles absolutamente alheios a Cristo, caídos da graça, obrigados a guardar uma lei que não lhes poderá justificar. Basicamente, então, eles estão no caminho de perdição de fato. Então, eles apostatam de fato da fé e de fato vão se perder. Pelo menos esta é a impressão. E os temas teológicos aqui são os mais relevantes possíveis, né? A noção de Cristo nada a aproveitar, da necessidade e obrigação de guardar toda a lei, do ser desligado de Cristo, da pretensa vontade de ser justificado pela lei, do cair da graça. Tudo isso são temas teológicos que merecem amplo e profundo aprofundamento e consideração, tá bom? Aí ele começa a contrastar esses Gálatas que agora estão seguindo nesse caminho a nós. Nós quem? Nós que pelo Espírito aguardamos a esperança da justiça que provém da fé. Então, Paulo coloca a lei e a circuncisão e o guardar a lei e o ser justificado na lei de um lado, e aquele que tem a esperança da fé do outro lado, né? E ele coloca ele e os seus companheiros e os Gálatas fiéis, aqueles que não vão apostatar, no outro time, né? No time que não coloca a sua esperança na lei. E ele arremata o argumento dizendo uma coisa interessante, porque em Cristo, ser circuncidado ou não ser circuncidado não tem relevância alguma. O que importa é possuir uma fé que se demonstre na realidade em amor. Ok. E aqui, inclusive, você já vê a primeira relativização do discurso anterior. Porque se você se circuncidar, você se desligou de Cristo. Mas o que ele fala no verso 6? Em Cristo, não importa se você é circuncidado ou não. O que importa é ter a fé que atua pelo amor. Então, por exemplo, vamos trabalhar um Gálata hipotético que inicialmente crê no evangelho que Paulo prega e depois se deixa levar pela apostasia dos judaizantes e se deixa circuncidar. Nesse momento, antes que Paulo escrevesse a carta aos Gálatas e desse essas orientações, a impressão que dá quando Paulo escreve essas palavras é que esse Gálata está absolutamente perdido porque ele se deixou circuncidar. Entretanto, quando chega a carta aos Gálatas, esse rapaz lá da igreja dos Gálatas, ele lê a carta e ele entende que ele errou ao se deixar circuncidar, e agora ele é um circunciso, mas ele se arrepende disso e ele confia unicamente na graça de Cristo para a salvação, e ele tem a fé que atua pelo amor. O que fica implícito aqui é que, nesse caso, a circuncisão não será tomada contra ele, ainda que se ele buscasse a circuncisão e agora ele vai merecer o céu porque ele foi circuncidado, a ponto inclusive de prescindir de Cristo, aí de fato ele não vai atingir a justificação. Mas se ele se arrepender do que cometeu e do caminho errado que estava seguindo, e da heresia na qual ele embarcou, qual seria o problema de Cristo perdoar? Cristo não perdoa pecados muito piores, por que ser circuncidado depois de ter ouvido o evangelho de Paulo seria um pecado imperdoável? Então é importante vocês começarem a perceber esse tipo de dinâmica até para evitar certas absolutizações de algumas leituras do texto, para você, através de uma leitura contextual, perceber que as dinâmicas às quais Paulo conduz podem ser um pouco mais complexas do que parecem ser numa primeira instância ou num primeiro momento, beleza? Toda essa ideia também de que a fé atua pelo amor é um tema teológico gigantesco, extraordinário, muito bacana, né? A lei de Deus, inclusive, é descrita como amor, né? O cumprimento da lei é o amor. Então imagine que questão interessante. Olha, a gente não é justificado pela lei. O que importa é a gente ter fé e atuar na fé pelo amor. E no final das contas, o cumprimento da lei é o amor. Então aquilo que parece muito antitético em Paulo, ou é lei ou é fé que atua pelo amor, em outro sentido acaba que perde um pouco dessa dicotomia, porque o cumprimento da lei é o amor. Então amar é cumprir a lei. E se inclusive você não amar demonstrando a sua fé, você não cumprir a lei, você não vai ser salvo. Isso também não quer dizer que a salvação vem via obras da lei, sejam elas de obediência à circuncisão, ou mesmo sábado, dízimo, não matar, não roubar, não adulterar, mas na verdade vem pela fé, até porque a salvação é para quem já cometeu transgressões em relação a todo esse tipo de coisa, mas ela se manifesta no amor, no ponto de que agora, no contexto da salvação,
o amor a Deus e o amor ao próximo vão se manifestar na vida daquele que é salvo. E isso implica que a pessoa que antes transgredia e fazia coisas ruins, agora vai obedecer e fazer coisas boas. Pelo menos de uma forma geral. Nem tudo é absolutizado. O perdido não é o mal absoluto, o salvo não é o perfeito absoluto. Mas o perdido estava perdido no mal e agora está salvo no bem. E deve se manter no bem, atuando na direção do amor, que é a vontade de Deus, que é a lei de Deus, tá bom? Vista corretamente. Interessante, bacana, legal, muitas questões a gente ainda pode trabalhar no futuro em relação a isso. E aí, o Paulo, ele também coloca algumas questões muito interessantes para falar um pouco de uma seguinte situação. Os Gálatas corriam bem, mas agora existem influências de pessoas para os impedir de continuar obedecendo a verdade. É interessante essa dinâmica, né? Então, os salvos também precisam enfrentar essas insinuações humanas e diabólicas para lhes destituir do seu caminho de fé e amor e salvação. Isso é bem interessante. E aí ele fala, esta persuasão não vem daquele que vos chama. E aqui Paulo demonstra não acreditar na ideia calvinista, por exemplo, da soberania toda abrangente, onde Deus é a causa primeira e última de tudo e absolutamente tudo e qualquer coisa. Existem aqui influências, persuasão, que não vem daquele que vos chama, que não vem de Deus. Existem coisas que não vêm de Deus. E é engraçado que a gente precise dizer isso, que naturalmente para nós que não somos calvinistas é o óbvio do óbvio. Pecado não vem de Deus, o mal não vem de Deus, o sofrimento não vem de Deus, perdição não vem de Deus, ok? Mas é engraçado que a gente precise dizer esse tipo de coisa a partir da leitura do texto de Gálatas, porque é o que o texto de Gálatas está dizendo, então existe alguma coisa aqui que não vem daquele que vos chama, mas que veio sobre a vida dos Gálatas. E existe uma influência para os persuadir a não continuar no caminho da fé, e essa influência não vem de Deus. Então só por isso aqui você já destrói completamente a noção calvinista da soberania toda abrangente, segundo a qual Deus é a origem em primeira e em última instância de tudo e qualquer coisa, inclusive do mal, do pecado, do sofrimento, da perdição, porque Deus é mais glorificado num universo onde alguns se perdem e outros se salvam, e Deus quer a salvação de uns e Deus quer a perdição de outros, e etc. Por meramente esta questão aqui, toda essa fantasia calvinista já é desmontada a partir da mera palavra de Deus, tá bom? Legal, o que mais? Ele fala, né, dos Gálatas fiéis que ele confia que não teriam nenhum outro sentimento, em contraposição aos judaizantes que os perturbavam e que iriam sofrer a condenação. Paulo trata de uma forma bem dura os judaizantes, confiando na sua condenação, que é inclusive uma coisa bastante pesada, porque na mentalidade de Paulo, a pregação que eles fazem a respeito da circuncisão desfaz o escândalo da cruz. Então, se é a circuncisão o caminho da paz com Deus, da justificação e da salvação, está desfeito o escândalo da cruz, basta ser circuncidado e vai dar tudo certo, tá bom? E Paulo, inclusive, termina essa sessão dizendo: tomara que arrancassem o pinto fora aqueles que vêm com essa conversa de que o caminho da salvação é a circuncisão. Então, quer circuncidar de verdade? Arranca tudo fora e aí garante a sua salvação. Paulo, ele é, não sei se dizer se é irônico ou se é sarcástico, mas o fato é que ele é muito pesado em relação à heresia, né, dos judaizantes na Galácia, a ponto de trazer uma imagem tão radical quanto essa na hora de refutar os hereges judaizantes aqui. Aí ele continua, ele volta ao mote do verso 1 do capítulo 5, dizendo que foi para a liberdade que Cristo libertou, mas ele diz que a gente não deve dar ocasião à carne em nome da liberdade. Inclusive é por isso que eu estava falando lá que a liberdade cristã não é uma liberdade irrestrita, tá? Não é porque Cristo morreu pelos seus pecados que você está liberado para fazer todos os pecados. Jesus te liberta da culpa do que você praticou e pode te libertar do vício ou da presença daquele pecado ou de quedas posteriores em função da fé.
E é importante que assim seja, até mesmo como testemunho de que a vida é uma antes de Cristo e a vida é outra depois de Cristo. De outra forma, não há diferença entre salvos e perdidos, convertidos e não convertidos. Então Paulo ele vai nessa direção, explicando estas coisas, e ele então ensina que a liberdade cristã não é uma liberdade para dar ocasião ao mal. Antes as pessoas devem servir umas às outras através do amor, porque toda a lei se cumpre em um só preceito: amarás o próximo como a si mesmo. Aqui, inclusive, mais uma vez, se revela um pouco dos paradoxos do que Paulo ensina e de como que Paulo ensina, né? Paulo não está dizendo que quem quer se justificar na lei cai da graça. Agora ele diz que a lei se cumpre no amor ao próximo. A gente não deve amar o próximo? Claro que deve. Então a ideia é o seguinte: não é porque nós não somos justificados pela lei, em especial por adesão a regras como circuncisão e etc., é que a lei não deva ser obedecida. Inclusive toda a lei se resume no amor ao próximo, e a liberdade cristã não nos liberta da necessidade de amar ao próximo, como não nos liberta da necessidade de amar a Deus. Como não nos liberta da necessidade de, amando a Deus e amando ao próximo, cumprir na prática os mandamentos que implicam nesse amor a Deus e nesse amor ao próximo. Então, porque eu amo a Deus, eu não vou tomar o seu nome em vão, não vou fazer uma estátua dele que é o Deus vivo, eu não vou transgredir o sábado, que é o dia que ele descansou e abençoou e santificou e tudo mais. E eu, amando o próximo, vou não matar, não roubar, não mentir, essas questões de uma forma geral. E isso tudo torna a polêmica de Paulo da justificação pela lei caindo da graça um pouco complicada à luz da ideia de que é necessário continuar cumprindo a lei, pelo menos nos termos do amor ao próximo, ou do amor a Deus e etc. Tá? E será que Paulo defenderia que ser possível amar a Deus e amar ao próximo enquanto se transgride aos 10 mandamentos que esmiuçam o que na prática implica amar a Deus e amar ao próximo? E claro, os 10 mandamentos provavelmente eles não são exaustivos, ou pelo menos na letra da lei, em relação ao que era amar a Deus e amar ao próximo, mas se você analisa os seus princípios, aí de fato eles são suficientes para serem desdobrados em todas as questões que implicam amar a Deus e amar ao próximo. Então, a retórica da carta aos Gálatas, ela é uma retórica paradoxal. Isso precisa ser identificado logo no começo da discussão, para adiante a gente trabalhar as questões de interpretação com bastante liberdade, a partir da admissão de tais e tais questões, beleza? Nesse contexto, Paulo termina esse raciocínio alertando aos Gálatas para que eles não viessem a morder e devorar uns aos outros para não serem mutuamente destruídos. Aqui também existe uma questão que precisa ser exposta e que é bem complicada. Pensa no seguinte: quem é que estava mordendo e devorando os judaizantes? Inclusive com ironia, inclusive de forma agressiva e pesada nessas imagens aqui. É o próprio Paulo. Paulo é que está jogando duro com os judaizantes. Os Gálatas, inclusive, eles estão até belezinha. Estão ouvindo os caras, estão até meio que aceitando. Eles não estão devorando e se matando lá com os judaizantes. Mas Paulo sim está. Então, basicamente, o que provavelmente o Paulo está querendo evocar aqui é uma questão do seguinte, que as questões doutrinárias podem e devem ser discutidas, podem e devem ser trabalhadas, e a gente não deve carregar essas implicações de que discutir as doutrinas, ou expor as heresias, ou confrontar os hereges, seja algo errado e anticristão. Existe um pouco dessa tendência de algumas pessoas tentarem concluir esse tipo de coisa, mas aparentemente Paulo não está nesse time, tá? Então, na verdade, o que o Paulo está querendo dizer é que as diferenças entre as pessoas, elas não podem atingir o ponto da destruição mútua, no devorar, no destruir, no morder uns aos outros. A gente pode discordar veementemente, de forma pesada, mas tudo isso também tem limite, porque o amor ao próximo, mais cedo ou mais tarde, precisa se impor como lei, como regra, como espírito, como vontade de Deus.
Como que Paulo lida com isso na prática? Por exemplo, vamos pensar que depois de escrever a carta aos Gálatas, um ano depois ele voltasse à Galácia e os judaizantes ainda estivessem lá, Paulo os trataria com dureza ou com brandura, pregaria o evangelho para eles ou não, batizaria alguns judaizantes que viessem a se arrepender das suas heresias ou não, manteria um discurso mais agressivo ou não, ou seria mais conciliador e mais amigo e menos intransigente, não sei. Essas são questões em aberto que estão contextualizadas no texto, mas não tem resposta no texto. E é bastante interessante a gente parar para pensar. Inclusive, a primeira parte dessa série eu falei do trabalho do Murphy O'Connor, né? Li aí, acho que fiz aí 11 vídeos a respeito do trabalho dele, e ele fala que depois Paulo vai escrever para os coríntios, né? Depois que ele escreve aos Gálatas, e grande parte dos problemas que ele teve em Gálatas também vai ter lá na correspondência aos coríntios. E Paulo também pega bem pesado com os judaizantes, com, enfim, os hereges lá em Corinto também. Então, naturalmente, há espaço aqui para a gente discutir como que Paulo entendia as suas próprias exortações, se ele cumpria as suas próprias exortações e como que a gente pode e deve aplicar essas exortações para as realidades humanas de uma forma geral, tá? Se a gente vai concordar que Paulo era um cara coerente, então essa treta toda que ele fazia não era uma transgressão hipócrita do princípio de não morder uns aos outros, não devorar uns aos outros para serem mutuamente destruídos, ou se Paulo era um hipócrita que ensinava para os outros que não devia brigar e estava ele brigando pior do que os outros, né? Aí tudo depende um pouco das pressuposições das pessoas em relação a se Paulo era fiel ou não às suas compreensões e etc. E todas essas discussões podem ser feitas, e o mais importante nesse momento não é dar respostas, mas é justamente levantar esse tipo de questão, tá bom? E aí Paulo começa a descrever as obras da carne e as obras do espírito, e no final ele termina dizendo assim, olha, que as pessoas que são de Cristo, elas crucificam a carne, com todas essas obras da carne, e elas vivem pelo Espírito e desenvolvem todos esses frutos do Espírito. E aí, se a gente está no Espírito, a gente deve andar nele, e a gente não deve se possuir de vanglória, de provocação de uns aos outros e ter inveja uns aos outros, tá? Paulo aparentemente está bastante preocupado com a situação social dos irmãos em Gálatas, com as interações da comunidade, os relacionamentos. Não sei se é um pouco contraproducente o que ele está fazendo ou não, porque ele está jogando muito duro com os judaizantes, e depois diz que não devem provocar uns aos outros. Mas ele não estava provocando os judaizantes quando ele diz para eles cortarem o pinto fora se eles querem se circuncidar? E aí, Paulo, como é que é isso aí? Então essas questões elas são difíceis, mas aparentemente Paulo não se sentia transgredindo as suas próprias orientações ao pegar pesado com os hereges judaizantes, e ainda assim ele se vê no direito de orientar a igreja a não se deixar possuir por vanglória, não provocarem uns aos outros e não terem inveja uns dos outros de uma forma geral, tá bom? Então essas são as principais questões, os temas e questões introdutórias do capítulo 5, e aí a gente no próximo vídeo fala do capítulo 6 e por enquanto esse momento da série está terminado. Um abraço.